Olá, muito boa tarde, boa terça-feira, são 15h30, hora de mais um consultório. Esta tarde falamos sobre hipertensão, vamos falar sobre aspectos a ter em conta ao nível do risco vascular, algo sempre importante de apontarmos aqui no consultório, visto que as doenças cardiovasculares afetam uma grande camada da população portuguesa. Vamos também ter a oportunidade de saber um pouco mais sobre claudicação intermitente dos membros inferiores, saber exatamente que patologia é esta, as terapêuticas direcionadas para este tipo de condição. Vai poder esta tarde tirar as suas dúvidas como é habitual. Pode começar já a ligar 225-083-204. Esta tarde as dúvidas sobre a especialidade de cirurgia vascular. Portanto, como disse há pouco, sempre temas que afetam muitos e muitos portugueses. Portanto, aproveite. Pode também deixar a sua questão por escrito em consultório@portocanal.pt. Cumprimentar o nosso primeiro convidado desta tarde, Dr. Vítor Paixão Dias, Presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Muito boa tarde, Dr. Vítor. Portanto, vamos falar sobre aqueles que são os aspectos de risco ao nível da saúde vascular. Temos que estar bem atentos, porque os números estão aí. Quais são estes riscos e quando é que podemos dizer que uma pessoa é hipertensa? Muito bem, duas importantes questões. Riscos são vários, dos quais a hipertensão arterial é o principal, porque é aquele que leva a maior número de consequências. Mas há outros, o colesterol, a diabetes, o excesso de peso, a falta de exercício, os abusos alimentares, o excesso de consumo de sal, enfim, é um conjunto de fatores que colocam a pessoa em maior risco de ter complicações, de ter acidentes vasculares e de, infelizmente, em alguns casos, as coisas correrem muito menos bem e a pessoa ir embora deste mundo. Mas não falemos de coisas tristes. Quando é que falamos em hipertensão arterial? É uma convenção. O risco começa para valores muito baixos, mas nós temos que decidir qual é o valor a partir do qual começamos a tratar. Neste momento o valor é acima dos 140, 90 milímetros de mercúrio, que significa que tem que se medir para se saber. Tem que se medir para se saber, não é? Tem que se medir. E como este é um diagnóstico relativamente simples, mas qual é ainda o exame, vamos dizer assim, como é que se consulta a nossa tensão arterial? É muito simples. É preciso ter um aparelho. E há uma questão importante que é preciso ter um aparelho validado, ou seja, é um aparelho que meça corretamente. Para medirmos temos que medir corretamente. Portanto, é muito fácil, não é preciso ser médico, nem enfermeiro. A própria pessoa pode fazê-lo se tiver um desses aparelhos em casa validados. E depois é preciso medir corretamente. Não se pode estar com excesso de ruído à volta, estar preocupado com o filho, com o neto, com a confusão que possa haver à volta, estar em repouso, não ter tomado café, nem fumado, estar bem sentadinho, com as costas apoiadas, e então nessa altura medir, e se estiver abaixo de 140/90, ou em casa, os valores são um bocadinho mais baixos. 14,9, não é? O chamado 14,9. Em casa é menos um bocadinho, é 13,5, 8,5. Porque quando se vai ao médico, a atenção sobe sempre. É o síndrome da bata branca, não é? Também, é aquele chamado síndrome da bata branca. Mas são estes valores que temos que ter em referência. Tendo em conta, se calhar, alertarmos as pessoas que, de facto, também têm este hábito, deve-se estar constantemente a medir a tensão em casa? Não, até porque nós nunca queremos criar uma obsessão com nada, e esta também não. O que é recomendado para pessoas que fazem medicação já e que querem saber é que façam isso de 3 em 3 meses durante uma semana. Mentindo todos os dias durante uma semana, de 3 em 3 meses. É isso que dizem as guias de recomendação. Evidentemente, se a pessoa se sentir mal e achar que possa, mas a pessoa pode estar nervosa, ansiosa, e se tiver assim, a tensão arterial vai subir, porque muda. Cada vez que bate o coração, a tensão arterial muda. É preciso muitas vezes. É necessário este controle, até porque muitos dos sintomas são muito silenciosos, ou seja, pode uma pessoa não saber que é hipertensa e desenvolver um acidente vascular mais grave, não é? Portanto, se calhar falávamos daqueles que poderão ser os riscos, porque de facto os alertas nunca são demais. Temos números que não mentem, não é? Sim, temos números que não mentem, são cerca de 3 milhões e pouco de adultos em Portugal, ou seja, mais de 40% da população adulta em Portugal é hipertensa, e isso tem, como já disse atrás, consequências. Portanto, é preciso estar de facto alerta, e o estar alerta
mais uma vez, é um estilo de vida saudável e medir. Medir na farmácia em boas condições, medir no centro de saúde, medir quando se vai ao consultório, não perder a oportunidade de medir, de ver como é que está. Ao nível da prevenção, o que é possível fazer-se ativamente para controlarmos as subidas de tensão arterial? O fator principal, ou um dos fatores principais, provavelmente o fator principal mesmo é o sal. Continua a ser, não é? Continua a ser, embora muito se tenha feito nesse sentido e, de facto, globalmente em Portugal estamos a ingerir menos sal na alimentação. Mas isso é preciso continuar a existir, porque rapidamente a gente, se não insiste, volta a incorrer em erros. E depois os tais hábitos de vida saudáveis. Há coisas que a gente não consegue fugir. Não conseguimos fugir da idade, não conseguimos fugir dos fatores genéticos, mas conseguimos fugir dos excessos alimentares, do excesso do açúcar, do fumar, do sedentarismo, de estarmos parados, conseguimos fugir disso tudo. Sendo que a genética tem aqui uma palavra a dizer, não é? A verdade é essa também. É verdade. Alguns de nós nascem com essa tendência, mas mesmo a própria genética é uma tendência. Muitas vezes, se a pessoa tiver, apesar de ter a carga genética, a predisposição para tiver esses cuidados, a genética muitas vezes não se manifesta. Portanto, é apenas uma tendência. É apenas uma tendência. Não é líquido, ou seja, as pessoas conseguem, neste caso, contornar essa pequena tendência que já está no ADN. Na generalidade dos casos, assim é. Há algumas doenças que são estritamente genéticas e aí, neste momento, não há nada a fazer. A pessoa tem que se tratar, mas há uma coisa que se chama epigenética, não interessa, é o controle do que está à volta sobre a própria genética. E nós podemos controlar a nossa própria vida e a própria evolução. Essa é uma mensagem que eu acho sempre positiva, porque é no sentido daquilo que nós podemos ativamente fazer. Está nas nossas mãos. Já outras coisas não estão nas nossas mãos. Esta é uma delas. Portanto, reduzir ao consumo de sal, praticar exercício físico e não fumar são umas recomendações. E a dieta com legumes, com vegetais, com menos gorduras ditas saturadas. Porque as gorduras também se acumulam nas paredes das veias e das artérias. Exatamente. Portanto, se encharcamos os vasos sanguíneos com gordura e com açúcar muitas vezes e isso realmente disse muito bem, essa gordura que o organismo não consegue transformar, fica lá. É como os canos da água e que ficam com sujidade, é assim. Por outro lado, sabemos que falámos da genética, mas há algo que também influencia muito a nossa saúde individual, que é a nossa saúde familiar. Ou seja, muitas vezes já não se trata só de um código genético, é uma questão de hábitos familiares. Ou seja, se aquela família está habituada a comer com sal, naturalmente não vai um indivíduo só num seio familiar ter valores diferentes, não é? Isto também é importante porque as pessoas depois deixam-se influenciar por aquilo que acham que é a genética e não, são só comportamentos que aquela família toda tem. É isso, verdade, não é? É muito verdade isso que diz. E aí aquilo que se designa por literacia em saúde, isto é, sabermos, conhecermos, lermos, sermos informados daquilo que não se deve fazer, é muito importante e a Sociedade Portuguesa de Hipertensão está muito empenhada nisso, em levar até à população ensinamentos que lhes sejam úteis para controlar o seu risco vascular. E as crianças, a educação que muitas vezes, porque os pais muitas vezes a educação que tiveram já foi há muitos anos e as crianças podem ser aqui um veículo e os jovens um veículo de informação, de mudança, exatamente, e trazer para os pais e mudarem o comportamento familiar. E disse muito bem, a família é um núcleo fundamental para nós conseguirmos levar avante aquilo que é importante em termos de prevenção do risco. Isto será sempre melhor, a prevenção e apostar nesta mudança comportamental será sempre melhor do que, por exemplo, estar obrigado a uma medicação para toda a vida de uma forma crónica, não é? Porque como é que se trata hoje em dia os hipertensos? Nós podemos prevenir de várias formas. Podemos prevenir evitando ser hipertenso e depois de ser hipertenso, ou se tendo outra doença, mas é de hipertensão que estamos aqui a falar, evitando as complicações, prevenindo as complicações. Portanto, são duas coisas. E as anteriores não deixam de ser importantes quando se começam a tomar pastilhas, medicamentos. Portanto, ok, sim, nós... Exatamente. Tomar medicação não tem nada a ver com o estilo de vida. O estilo de vida deve ser sempre ele saudável. Pode ser suficiente. Ou não. Ou não. E aí temos os tais comprimidos. O extra, o plus. E quando temos o extra, o importante é
tomar o extra, é ingerir o extra, é tomar o comprimido diariamente de forma religiosa e criar hábitos de a primeira coisa que se faz seja pegar no comprimido e tomá-lo, porque com isso porque estamos a ganhar anos de vida. Ainda há muita gente que se vai esquecendo, por vezes porque a doença é assintomática, de facto vão deixando de andar, vamos dizer assim, hoje não tomo. E depois é daí que também vêm muitas complicações. Sabemos que os portugueses pecam aí um bocadinho pela falta de dedicação. Não são só os portugueses, não é? Não, não são só os... Isto faz parte da natureza humana. É difícil mudar hábitos e criar hábitos para uma coisa que realmente, como disse muito bem, não dá sintomas nenhum. Mas há formas de o controlar. Hoje em dia temos alarmes no telemóvel, podemos a medicação, termos medicação em casa e medicação se calhar no local de trabalho, porque é natural, a gente sai de casa a correr e esquece-se de tomar comprimido. Acontece comigo, eu também faço medicação. Claro. E, portanto, é natural e é humano. Mas se estivermos no local de trabalho, aquilo que esquecemos em casa podemos chegar a tomar. Portanto, há muitas formas da gente não se esquecer. O importante é perceber que é importante não esquecer e é importante tomar. Este foi um dos temas, portanto, a hipertensão e aqui os aspectos de risco foram temas centrais no 14º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global. Como é que correu o Congresso? Saíram de lá novos pensamentos, novas ideias para o futuro? Muito obrigado por ter relembrado essa data. Efetivamente, o nosso congresso decorreu de quinta a domingo da semana anterior e é sempre importante nós falarmos e recordarmos e voltarmos aos assuntos. Portanto, sim, alguns assuntos já são perfeitamente conhecidos e foram repisados e outros assuntos, um daqueles que eu mais destacaria, são as novidades, houve novidades nas guias de recomendação e nós conseguimos este ano pela primeira vez sentar a uma mesma mesa várias sociedades científicas, entre as quais naturalmente a Sociedade de Hipertensão, a falar do que é que nós podemos fazer, por um lado, por causa das sociedades propriamente ditas, mas para melhorar a saúde dos nossos doentes. Todos juntos. Melhorar a saúde dos nossos doentes, todos juntos e todas as sociedades a remarem no mesmo sentido. Porque é um congresso que reúne que género de profissionais, que género de ouvintes, vamos dizer assim, de participantes? A maioria são médicos, mas há outros profissionais de saúde, há farmacêuticos, nutricionistas, enfermeiros e há médicos de várias especialidades interessadas sobre a tal coisa da hipertensão. Porque esta é uma patologia que de facto envolve muitas disciplinas da medicina, não é? E portanto envolve nefrologistas, cardiologistas, médicos, mas o grande foco é na medicina geral e familiar, porque é na medicina geral e familiar onde estão, o próprio nome diz, os médicos das famílias, falámos ainda há bocado nas famílias, e é onde está a maioria destes doentes. A maior parte destes doentes não está nos hospitais, ou destas pessoas que podem vir a ser hipertensas, estão nos médicos de família. Portanto, um grande foco da nossa atenção são efetivamente os colegas de medicina geral e familiar, para além das outras especialidades, da endocrinologia, da diabetes, da neurologia, etc. Portanto, foram 4 dias. 4 dias são muitos dias. Portanto, são 4 dias que justificam este congresso. Portanto, até na duração dele, vemos que, de facto, as temáticas são muitas, não é? Tal e qual, porque não é só hipertensão. Quando se fala em hipertensão, mas será que realmente há tanta coisa para falar só sobre... Mas não estamos a falar apenas de uma doença. Estamos a falar do tal fator de risco, que é comum a várias doenças e que acompanha muitas das outras. E, portanto, falamos do tal risco global. E o risco global, normalmente as pessoas têm hipertensão, mas também têm colesterol alto, mas algumas delas fumam, infelizmente. Muitas delas têm excesso de peso e Portugal é campeão nisso, também, infelizmente. Muitas delas comem de forma desadequada, muitas delas são diabéticas e, portanto, nós temos que falar disso tudo. A hipertensão mexe nisso tudo e acompanha-se disso tudo. E quantos mais fatores desses controlarmos, melhor estamos a fazer à prevenção da saúde. Um outro ponto positivo é, de facto, pensarmos que, ao adotarmos as regras básicas como as que nos falou há pouco, estamos a melhorar não só o risco de hipertensão, como a diabetes, todas essas outras, a obesidade, todas estas outras patologias que depois estão todas elas interligadas. Portanto, aqui a lógica é só uma, não é? Aqui a lógica é só uma, é com uma medida... Mas continua a ser difícil mudar. É engraçado, difícil, vamos utilizar esta expressão, mas de facto é muito difícil mudar, porque só tínhamos benefícios.
É difícil mudar, mas é na insistência, como diz o povo, água mole em pedra dura, perdão uma expressão, mas é de facto é preciso mudar. E é com insistência, as pessoas cada vez mais se vão consciencializando. E falávamos ainda há bocado do sal, e de facto nós em 10 anos reduzimos 1,5 grama de sal no conteúdo de sal geral na população diariamente. Até Isso parece pouco, mas é muito. É muito. Politicamente também há essa preocupação. Já sabemos que tivemos várias leis, projetos de lei para reduzir aqui, para tentar reduzir aqui o consumo de sal. Vamos agora aqui visualmente e para sermos mais práticos, qual é a quantidade de sal que nós devemos consumir por dia? Sem me dizer em gramas, porque isso aí fica-nos na cabeça e depois nunca mais nos lembramos. Sim, é muito mais fácil uma imagem. É uma colher de chá rasa de sal, uma colher Exato. rasa. Não, a colher de chá cheia até cá acima. É uma colher de chá rasa de sal. São 5 gramas. Por dia? Espalhado dia. pelo dia todo. Por dia. E depois é preciso não esquecer que há muito sal escondido que a gente não... Por exemplo, não onde é que está o sal escondido? Que isto também é importante. O sal está escondido em muita coisa. Está escondido no pão, e falávamos do pão, e já conseguimos, já foi uma vitória, realmente reduzimos a quantidade de sal. E as pessoas não se aperceberam. O pão está aí, eu continuo a gostar do pão na mesma e sei que ele tem menos sal. Mas há sal nos cereais, há sal em muitos doces, há sal nas conservas, há sal em excesso. Há sal naquilo que muita gente infelizmente usa, que é naqueles caldos para cozinhar, não vou dizer marcas. E portanto há sal em muito lado. E naturalmente há sal nos próprios alimentos que chega. Supostamente chegaria nem sequer acrescentarmos. E depois não é? Nós podemos juntar mais umas ervas, juntar mais uns condimentos e conseguimos ludibriar o nosso paladar. O sal é um vício. O sal é um vício. Nós condicionamos o nosso paladar, não é? E depois é mais difícil. E depois é mais difícil deixar. Mas lentamente nós conseguimos fazer isso e consumir diariamente a tal colherzinha chá de rasa de sal. Portanto, a terem atenção, tudo o que forem alimentos processados, obviamente que estamos a falar de um aumento do sal, porque o sal acaba por, de alguma forma, ajudar ali na conservação dos alimentos também, não é? Tal e qual. Preserva, dá sabor, a pessoa gosta. E depois os enchidos, aquela comida tradicional portuguesa. E isso é difícil eliminar, mas podemos comer com moderação e não proibir. Ninguém está aqui para... O médico nunca deve proibir, deve aconselhar, sugerir e dizer, olha, este pode comer uma vez de 3 em 3 meses. Aquele pode comer todos os dias porque não faz mal nenhum. E, portanto, arranjarmos aqui um equilíbrio como em tudo na vida. Portanto, se começar desde pequenino, é importante também aqui o papel da escola, não é? Porque fundamental. Se também na escola se direcionar a alimentação que lá é feita com estes cuidados, se calhar as nossas crianças também vão crescer um pouco mais saudáveis e lá está, não condicionarem o paladar logo na escola, não é? Isso é fundamental que os educadores estejam por dentro e consigam transmitir essa informação. Nós, infelizmente, em Portugal, somos campeões, somos o país na Europa com maior prevalência de obesidade infantil, o que significa que temos muito a fazer. E lá está, mais uma vez, o excesso de peso e aquilo que faz engordar traz também muito sal, muito açúcar, muita gordura. Portanto, como disse atrás e disse muito bem, a gente conseguindo comer de forma saudável, estamos a eliminar ou prevenir o aparecimento de vários riscos. Portanto, de pequenino se torna-se o pepino, a escola é fundamental para levar até para casa e para a população. Os nossos miúdos vão ser adultos daqui a algum tempo e, portanto, para mudarmos todos os nossos comportamentos. Em relação às gorduras, exemplos de gorduras boas e menos boas para nós também? Olha, gorduras boas... A questão é que nós perdemos um bocadinho os nossos hábitos da tal dieta mediterrânea que há uns tempos. Portanto, gorduras boas, o azeite é uma gordura extraordinária. É uma gordura extraordinária, desde que evitemos cozinhá-lo, fritá-lo. O azeite cru é uma gordura fabulosa. Gorduras más são aquelas, por exemplo, que vêm a acompanhar a carne. Aquela gordura que se vê na carne é terrível.
E sobretudo se for assada e frita, porque depois tem as gorduras dos próprios óleos que são... A forma como se confecciona os alimentos também fundamental, não é? Também fundamental. Portanto, isto são tudo ensinamentos que são comuns. E nós, infelizmente, ao longo destes anos, com a ocidentalização e a globalização, fomos perdendo hábitos de vida saudáveis que os nossos pais e os nossos avós tinham. E as coisas e as consequências estão aí à vista. Mas podemos voltar para trás. Podemos voltar, ou pelo menos parar esta evolução. Ir mudando. Se não, obviamente que perante um paciente que tenha que mudar radicalmente, obviamente mudar do dia para a noite deve ser muito complicado. Portanto, se calhar mais vale ir conseguindo pequenas conquistas, não é? Há coisas que são importantes mudar radicalmente. Olha, o cigarro, por exemplo, o cigarro é radical. É radical. Pronto, não é fumar menos um bocadinho, é radical. Mas se nós quisermos ser muito ambiciosos, perdemos tudo. Portanto, temos que negociar com a pessoa que está ali, nós médicos, negociar com a pessoa que está ali à nossa beira. Isso também faz parte, não é? Faz parte, isto é um negócio, não é nenhuma imposição. O médico não está aqui para dizer, é assim, não, de maneira alguma. É um negócio e o médico tem que saber capaz de transmitir à pessoa que tem na sua frente que é bom para ela fazer assim. E mostrar-lhe, olha, está a ver, as suas análises ficaram espetaculares, o seu risco passou de X% de acontecer qualquer coisa ruim nos próximos anos para o de uma pessoa comum, que não tenha nada disto. Dizer também, para finalizarmos a nossa conversa, que a hipertensão tem que principal doença associada? A principal complicação da hipertensão? A principal complicação atualmente em Portugal é o acidente vascular cerebral. Continua a ser, infelizmente, o AVC. O AVC e, sobretudo, o AVC, o AVC pode matar. Mas muitas vezes o AVC, o acidente vascular, pode deixar consequências graves para a vida. Graves. Sequelas e deficiências motoras e cognitivas muito importantes. E, portanto, não é só aquilo que nos leva deste mundo, mas é aquilo que nos deixa deste mundo com dependência. Com dependência, com incapacidade. Sem qualidade de vida, sem não é? qualidade de vida. Portanto, e sabemos também que estas patologias podem acontecer e cada vez mais acontecem mais cedo na vida. Temos que terem atenção, estamos a falar da população ativa, da população que está apta para criar família, para estar nos seus postos de trabalho e, portanto, temos sempre que criar esta alerta, não é? Sem dúvida. E no nosso estudo de prevalência, no último que está feito, grande parte das pessoas que não sabiam o que eram hipertensas eram jovens, precisamente. Porque a pessoa, quando é jovem... Quando é jovem está tudo bem, ainda né? está menos alerta. Exatamente, está menos precavido para as consequências. Portanto, mais uma vez, de vez em quando, é importante ter um aparelho em casa, se possível, ou se não, aproveitar a oportunidade de ir aqui ou acolá. Fazer um check-up também nunca é... Nunca se perde nada, não é? Os médicos são pessoas um bocadinho esquisitas, às vezes, entre aspas, deixe-me dizer a expressão, inchados, mas é importante não esquecer que estamos a promover a nossa saúde e vivemos com mais qualidade. Muito bem, agradecer a presença do Dr. Vítor Paixão Dias aqui no consultório. Nós seguimos para intervalo, a seguir falamos sobre claudicação intermitente dos membros inferiores. Até já.